Olá, tudo bom? Boa tarde de quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa, na minha opinião, muito importante para a nossa vida e que na verdade nenhum de nós vivemos sem, mas que poucos de nós acabamos vivendo. Olá, que bom te ver aqui, tudo bom com você? Bom, fico muito feliz que você esteja nessa live. Olá, Ana Lu, bem-vinda. Vou dar bem-vindo para todo mundo, porque nós começamos a falar sobre esse tema que é amor, e isso daí nos permite abranger, abrir espaço, entender um pouco melhor. Oi, Dani, tudo bem? Olá, bom, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem complexo. Um tema que todos nós falamos. É tão fácil, né? Dizer eu te amo, eu amo, eu estou amando. Tá, eu amo, tu amas, ele ama. Mas, na verdade, o que é o amor? O que nós podemos falar sobre o amor? Quando nós fizemos a nossa enquete, algumas pessoas responderam. São netos, é afinidade, companheirismo, é vontade de estar junto, somado à paciência e respeito. É querer compartilhar todos os momentos com a mesma pessoa, mesmo os mais difíceis, e saber que terá apoio. É sentir o coração bater mais forte só de ouvir a voz do outro. É se sentir tratada com respeito e valorizada. E é interessante, né? Porque eu acho que para cada um de nós a palavra amor ela é igual e ela é diferente. Ela é igual porque todos nós, quando pensamos em amor como algo que nos preenche, algo que nos dá apoio, algo que nos faz ter a clareza de que nós vamos ter, tá? Pessoas ao nosso redor ou alguma pessoa específica. Olá, Laís, bem-vinda, que vai preencher o nosso mundo. Oi, Lisete. Mas o amor ele é um sentimento muito complexo, tá? O amor não é simplesmente como alegria, que ele é uma emoção verdadeira e pronto. Eu tenho uma reação fisiológica, porque cada um de nós podemos sentir o amor de uma forma diferente. Por isso que ele é igual e diferente para todo mundo. E nós ainda precisamos entender que além do que nós sentimos de amor, é como nós expressamos o amor e como nós entendemos o amor do outro. Então nós temos 3 pontos aí para pensar. Dentro da linha que eu trabalho, que é análise transacional, nós falamos que o amor ele é como uma cadeira, como um banquinho. Ele precisa de 4 perninhas, de 4 apoios para ele realmente existir na nossa vida. Tá? O primeiro é a confiança. Tá? Se nós não confiarmos, e a confiança, ela é algo... Olá, Bruno, bem-vindo. A confiança é algo que inicialmente, quando nós conhecemos alguém, nós temos, mas se ela se quebra, se por algum motivo ela realmente sofre algum dano, reconquistar a confiança, eu diria que é uma das coisas mais difíceis. Quem já passou por isso sabe. Quando você começa a não confiar mais, a relação ela já começa a ficar mais estressante. Quando você, aquela pessoa que você ama, apesar de você gostar, apesar de você querer estar ao lado, apesar do seu coração bater um pouco mais, olá Eliane, bem-vinda, tá? Bater um pouco mais forte, você não se sente confiável. E o que é confiar? Confiar é quando eu não tenho dúvidas do que o outro está me falando ou do que o outro está fazendo. Então, eu vejo muitos casais e eu questiono isso, de que dar a senha do celular, dar a senha do Facebook é um ato de confiança. E eu me questiono, é de confiança ou é de desconfiança? Se eu realmente confio em você, se realmente eu tenho certeza da nossa relação,
Eu preciso verificar quem entra na sua conta? Eu preciso saber com quem você fala? Eu preciso desconfiar do que você me diz? Será que isso... Oi, Ana, bem-vinda. Será que isso é confiança? Quando eu tenho um funcionário e ele me diz que ele vai fazer X horas de trabalho, eu confio nele ou eu preciso que ele realmente bata cartão, que ele fotografe o que ele está fazendo e na hora que ele está fazendo? Como é que fica isso? O que é confiança para você? Porque é muito fácil, eu acho interessante, porque quando nós estamos dizendo essa questão de ter senha, não ter isso, ter aquilo, é tão complexo isso. Porque se isso é confiança, o que é desconfiança? Como eu posso te amar se eu não confio em você? E o que me faz confiar em você? Aí nós temos as evidências. Tem pessoas que precisam sentir a confiança. Tem pessoas que precisam ter evidências da confiança. Só que isso não é só para confiança, isso é para tudo. Tá? Eu brinco, se eu precisar ficar fazendo auditoria do celular do meu parceiro, se eu precisar fazer auditoria do Facebook dele, tem algo muito errado na nossa relação. Muito errado. Porque, na verdade, se eu preciso fazer auditoria, eu realmente confio. E se eu não confio, a questão não é se eu confio ou se eu não confio. A Ana está dizendo o seguinte: boa tarde, Regina, estou em falta, minha filhinha não está muito bem. Poxa, eu espero que ela melhore logo, Ana. Tá? Muita luz para ela. Oi, Guilherme, bem-vindo. A minha pergunta, quando nós falamos isso, é: por que eu não confio? Qual foi o comportamento, qual foi a ação, qual foi a fala desse meu parceiro ou parceira que fez com que eu tivesse que, em vez de confiar, eu começasse a não confiar? E óbvio, nós fazemos todo um jogo. E quando nós começamos o jogo, é que nós começamos a entrar na falta de amor. O Jung dizia uma frase que eu acho incrível: o oposto do amor não é o ódio, é o poder. O que significa isso? Significa que quando eu deixo de amar, eu começo a ter poder sobre o outro. E quando eu tenho poder, isso é amor, porque eu já desequilibrei a nossa relação. E a falta de confiança, ela é um ato de amor? O que nessa relação está realmente me incomodando a ponto de eu não confiar? Eu não confio por causa de experiências passadas. Tá, e o que essa pessoa tem a ver com as histórias que você passou no passado? Não seria melhor você trabalhar isso em você? Eu não sei por que eu não confio. Tá, então vamos trabalhar isso para ver se você não está trazendo memórias aí de antepassadas, não está entrando no inconsciente coletivo, você não tem permissão para viver uma relação boa. Tá, você está trazendo até memórias de outras vidas. Para tudo isso tem técnicas hoje. Nós vivemos uma época incrível, onde a permissão para amar é homérica. Nós temos N ferramentas que nos ajudam a estar inteiro numa relação ou inteira. Então, é muito interessante. Então, assim, a primeira base para uma relação de amor, a meu ver, é a confiança. Se eu não confio em você, como eu vou relaxar ao seu lado? Como eu vou dormir ao seu lado? Como eu vou simplesmente confiar que eu vou estar viva no dia seguinte? Não, mas isso eu confio, tá? Você não confia no quê? E se você não confia, não tá na hora de sentar e conversar sobre isso? Porque isso daí vai gerar, tá? Uma doença lá na frente, isso vai gerar uma dor lá na frente. Olá, bem-vindo, Francislene, bem-vinda, Francislene. A segunda base do amor é o respeito. O meu avô dizia que quando o desrespeito entra pela porta da frente, o amor já saiu há muito tempo pela janela de trás. Então, o que significa isso? O que é respeito? Respeito é quando eu efetivamente sei o meu limite e eu sei o limite do outro. Não é por nós termos uma relação íntima
uma relação de amizade, porque o amor não existe só entre duas pessoas. Pode existir entre um grupo, pode existir entre filhos, entre amigos, pode existir de diversas formas. Nós temos diversos tipos de amor e ainda vamos falar sobre isso. Mas quando eu falo em respeito, respeito significa eu entender que eu tenho limite. Se eu não tenho consciência do meu limite, como é que eu vou respeitar o teu limite? Se eu não tenho consciência de quem eu sou, como é que eu vou respeitar quem você é? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu adoro estar com pessoas. Eu realmente gosto, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada em estar com pessoas. Meu namorado, meu último parceiro afetivo, ele era extremamente introvertido, tá? Durante o dia ele era super extrovertido, mas quando ele chegava em casa, eu sabia que aquilo era um esforço para ele. Olá, bem-vinda, Mara, com saudade de você. Ou seja, o que significa ser extrovertido e introvertido? Chega à noite, eu quero falar com todo mundo, eu quero estar com todo mundo. De preferência, eu até convidaria todo mundo para jantar na minha casa. Uma pessoa introvertida, ele não gosta tanto de gente quanto o extrovertido. Na verdade, não é isso. O extrovertido, ele necessita de gente. O introvertido não precisa. Então, quando chegava a noite, ele queria ter um tempo para se repor. E ele se repunha. Como é que ele fazia essa reposição? Essa questão de estar bem consigo? Sozinho. E no início, enquanto eu não entendia, eu falava, poxa, mas a pessoa chegou. E aí, como você tá? Tudo bem. Vou tomar banho. Ficava 1 hora tomando banho. Falava, gente, mas por que demora tanto para tomar banho? Posso tomar banho junto? Não. Por quê? Porque aquele é o momento onde ele vai se repor. Se eu não tiver essa consciência de que a carente na relação sou eu, porque sou extrovertida, eu vou conseguir respeitar o limite dele? Eu vou conseguir realmente entender que ele precisa daquele espaço, ele com ele, e que não tem nada a ver com o quanto ele me ama, o quanto ele não me ama? Se eu não entendo que eu sou uma pessoa mais sinestésica, eu vou entender uma pessoa visual? Eu vou entender um homem que seja auditivo e preciso o tempo inteiro ouvir que você me ama? Amo. Para que eu preciso repetir o tempo todo? Eu já estou aqui. E essa é uma briga se eu não sei, não me conheço, se eu não sei como eu funciono, se eu não sei os meus limites. Como é que eu vou respeitar o limite do outro? Eu nem sei que o outro existe, porque eu não sei nem que eu existo. Então, eu sempre eu brinco, né? Quem me conhece até tira o sarro, porque quando eu começo uma relação, eu brinco. É inegociável o respeito. Você não precisa amar a minha família, até porque você não vai amar, a família é minha. Tá? O karma, o amor é meu, não é teu. Eu sou o objeto de amor seu. Então, você me amando está ótimo, mas respeitar é muito importante. Porque o respeito me dá o limite de até onde eu posso ir. O respeito me possibilita proteger a minha relação. O respeito me dá a clareza de que, apesar daquela pessoa ser uma pessoa íntima, ser uma pessoa que conhece meu melhor e meu pior lado, não é por isso que eu não preciso ter dedos e carinho ao falar com ela, que eu não entenda que eu posso magoar, que eu posso agredir, que eu posso, intencional ou não, ultrapassar um limite que coloque a relação em risco. E é exatamente quando nós começamos nesse desrespeito, ou nessa falta de confiança, ou na auditoria da confiança, nós começamos a correr um risco muito grande. Porque nós começamos a caminhar por uma relação abusiva. Se você não respeita o meu limite e eu, para ficar com você, eu me permito ser desrespeitada, que relação amorosa nós vamos ter? Uma relação nociva. Uma relação que, como se diz na constelação, a constelação é muito clara nisso.
Tá? A terceira regra da constelação é a lei do dar e receber. Toda relação onde alguém dá muito e alguém dá pouco, ela quebra. Se eu te amar demais e você não me amar, essa relação vai terminar. Por isso que muitas pessoas não entendem quando um casal quase se mata, brigam, se traem, se machucam, se batem, estão juntos. Por que eles estão juntos? Porque o equilíbrio entre dar e receber está ali ok. Você me xinga, eu te xingo. Você me agride, eu te agrido. A nossa relação, você me trai, eu te traio. É uma relação equilibrada, por mais louca, nocivamente equilibrada. Oi, ideia, bem-vinda. Então, se eu quero ter uma relação equilibrada, eu preciso saber o meu limite. Porque eu só consigo falar para o outro, chega, daqui você não vai passar, se eu souber o meu limite. Isso me machuca, isso eu não gosto. E algumas pessoas dizem, aquela pessoa é egoísta. O que é egoísta? Ela saber e dizer o que incomoda ela? Ela amar a si própria primeiro para poder amar o outro? Esse é o mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, como é que você ama o outro? Se você não se respeitar, como é que você respeita o outro? E eu vejo muitas pessoas usando aquele jogo que eu acho assim super sacana, na minha opinião, que é a coleção de figurinha. Eu vou colecionando o desrespeito da sua parte para comigo, até que eu possa ter o direito de te desrespeitar e dizer para você, tá vendo? Eu tenho direito. Isso não é relação, isso não é respeito, isso é jogo, isso é falta de intimidade. Então, nós falamos sobre confiança, nós falamos sobre respeito. E a terceira regra, a terceira base, não é nem regra, a terceira base para essa relação é a admiração. Eu vejo muitas pessoas que quando falam do parceiro, eu me questiono se estão falando do parceiro ou estão falando de algum inimigo. Por que eu preciso expor o outro? Eu também tenho defeitos, eu não sou perfeita. Quem é perfeito não está nesse planeta. Agora, se eu admiro alguém, eu vou olhar o que ela tem de melhor. Mas aí você está dizendo então que se eu amo, para ter amor eu não posso ver o lado ruim do outro, o lado negativo do outro, os pontos fracos. Não é disso que eu estou falando. Existe uma diferença muito grande em eu saber que meu parceiro é ciumento, é briguento, é inseguro, tá? E eu falar isso para todo mundo. E eu usar isso contra ele ou para humilhar ele. Eu não posso falar para as pessoas sobre o que eu realmente admiro nele, que ele é esforçado, que ele é super parceiro, que, ele assim, você conta com ele até debaixo d'água, que ele faz um risoto maravilhoso. Eu não posso contar para o outro e permitir que esse parceiro ou essa parceira possa ser visto pelo meu melhor olhar. Isso não significa que muitas vezes eu não vou chegar e dizer, olha, o teu ciúme está excessivo, você precisa trabalhar. Você está brigando com a sombra, isso não é legal. Como é que eu posso te ajudar? Você quer brigar com quem? Porque hoje eu não vou brigar com você. Tá? Entender que ele está sendo igual a mãe, igual ao pai. Mas eu preciso jogar isso na cara dele? Ou eu posso dizer, hoje, somente hoje, com esse comportamento, você me lembrou sua mãe. E não, você tá igual a sua mãe, é igual mesmo. Olha que diferença, né? Quando nós olhamos, o Bruno tá dizendo, Nenê acordou, infelizmente preciso ir. Beijos e saudade, Eliane. Tá? Então, assim, será que eu não posso permitir que o meu parceiro se veja até melhor do que ele é através do meu olhar? Não é isso que é admiração? Admiração não é quando alguém olha para mim e fala, uau, você é incrível. Eu entendo que você tenha todos os defeitos, mas você é incrível. Tá, isso em você é incrível.
Quantas vezes nós fazemos isso? Nós vemos isso na relação de pais e filhos. Poxa, por que eu não posso estimular o lado melhor? Por que eu estou tentando consertar um lado que já é fraco? Em vez de eu fortalecer o que a pessoa tem de melhor, e aí automaticamente esse lado fraco vai aumentando. É sobre isso que nós estamos falando. E aí nós temos o desejo. Então, até agora, nós estamos falando de qualquer relação que nós possamos ter. Nós estamos falando de uma amizade, nós estamos falando de uma relação de trabalho, nós estamos falando de uma relação de pai para filho, mãe para filha, nós estamos falando de uma relação de irmãos. Uma relação onde envolva respeito, admiração e confiança deveria ser as relações que nós deveríamos manter com todas as pessoas no planeta. Ok, e qual a diferença para o amor? O amor, para ele ser o amor, aquela pessoa tem que mexer comigo quimicamente. Aquela pessoa, tá? Aquele ser, ele precisa fazer com que aquilo que eu li em algum lugar aqui é sentir o coração bater mais forte só de ouvir a voz do outro. É só de pensar no outro, meu coração já se aquece. É só de pensar no outro, eu já sinto aquela coisa, sabe? Porque eu sei que é aquela pessoa. Oi, sou bem-vinda. Isso é o amor pela análise transacional. Se eu tenho respeito, confiança e admiração, nós temos uma excelente amizade. Agora, se eu comecei a ter desejo, já não dá mais para ter amizade. Oi, Angélica, bem-vinda. Na verdade, eu já não consigo mais manter o meu foco e ser imparcial, porque a partir dali você está mexendo com o meu coração, você está mexendo com os meus hormônios, você está mexendo comigo enquanto homem ou mulher. Essa é a grande sacada, e quando nós falamos que amamos alguém, é quando nós somos capazes de dar pelo menos essas 3 coisas. Não dá para ter uma relação de amor se nós não tivermos no mínimo essas bases: respeito, admiração e confiança. E aí nós pensamos o quanto eu tenho de respeito, de admiração e de confiança pela pessoa com quem eu estou. E se eu fosse fazer uma avaliação de 0 a 25 em cada um desses pontos? Quanto será que seria o meu amor se eu quiser trazer isso com uma lógica? Eu consigo avaliar isso? E pensando nisso, a Dani me trouxe hoje uma coisa que eu achei muito interessante e que nós comentamos, que foi uma frase da Bruna Marquezine, que ela disse: foram muitas sessões de terapia para me acostumar com a paz de ter um relacionamento tranquilo. O que significa isso? Será que eu tenho um relacionamento tranquilo quando eu não tenho confiança, quando eu não tenho respeito, quando eu não tenho admiração? Tá? Será que às vezes nós não nos habituamos? Porque a televisão, todas as novelas, um relacionamento que tenha admiração, confiança, respeito e desejo e caminha bem, não dá ibope. Essas são relações que nós achamos que não tem aquela coisa é o desejo. Não vamos confundir amor com paixão. Tem pessoas que se habituam à paixão, se habituam a relações tóxicas, se habituam a ter que ter medo, a ter que sofrer, a ter que ficar angustiado para acreditar que amam. E quando realmente amam, não conseguem identificar o amor, porque o amor é calmo. O amor não é uma tempestade no meio do mar. O amor é um mar calmo, profundo, mas calmo. É um mar extremamente profundo, mas extremamente calmo. Um mar violento, um mar agressivo, um mar que te dá medo, que te sobe a adrenalina. Nós estamos falando de paixão. Então você quer dizer que eu não posso ter paixão? Normalmente as relações de amor, na maioria dos casos, elas começam pelo desejo. O próprio Hellinger dizia isso. Todas as relações afetivas começam pelo eros, pelo desejo.
por aquela coisa de olhar para o outro e se sentir atraído pelo outro e querer estar ao lado do outro. Mas é a convivência que cria o amor. Quando eu fico preso aqui nessa paixão, eu não consigo transformar a paixão em amor. E essa é a grande sacada, eu transformar a paixão em amor. Só que para isso eu preciso de tempo. Por exemplo, eu conheço a Solange há anos, sou madrinha de casamento dela. Eu tenho uma relação com ela que eu não vou ter com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Como diria no interior, nós só comemos muito sal juntas, né? E isso daí faz diferença, porque de certa forma nós conhecemos um pouco o nosso limite, tá? Nós já vivemos coisas boas e coisas ruins, momentos bons e momentos ruins, momentos de perdas e momentos de ganhos e alegrias. Então o amor também é uma construção. Eu não simplesmente, quando eu olho para uma pessoa e eu digo eu te amo, tá? Eu estou dizendo eu te amo em relação a quê? Porque nós temos, não, enquanto ele não dizer que me ama, eu não vou dizer que o amo. Tá, mas eu realmente o amo? Eu tenho uma história com ele, eu tenho uma convivência para saber se aquele vínculo é forte. Por que nós dizemos que o relacionamento, para ser considerado sério, ele tem que passar os 3 meses? O que acontece? Muitas vezes nós queremos adiantar o tempo. Então, no passado, eu te conhecia, nós saíamos, íamos tomar um café, íamos jantar, íamos experimentar a primeira intimidade, um beijo, um segurar na mão, um passeio, uma convivência maior. E depois nós íamos entrando em outras intimidades. Nós iríamos aprofundando as nossas intimidades de acordo com a nossa relação. O que acontece hoje? Nós invertemos, nós começamos pela intimidade. E aí a intimidade não dá estrutura para ter amor. Ela só dá estrutura para ter intimidade. Para criar uma falsa sensação de que, tá, eu na verdade tem um relacionamento, e aí o relacionamento não dura, e eu não sei por que ele não dura. Por quê? Eu criei um vínculo com aquela pessoa, eu criei estrutura para nos momentos difíceis aquela pessoa não largar da minha mão. É como amizade, por isso que tem amizades que vão e tem amizades que não vão. Por isso que nós percebemos, e quando nós falamos em relação a isso, algumas pessoas olham e falam assim, mas antigamente não, os relacionamentos e os sentimentos não mudaram, tá? Eles não mudaram. Por que é tão difícil se separar do primeiro casamento e no terceiro você se separa com muito mais facilidade? No quinto, então, você já manda até o advogado fazer a separação, porque o vínculo do primeiro relacionamento é mais forte. Quando você já está na terceira separação, você já sabe passar por aquela dor. Aquilo já não te impacta tanto. Agora, quando você criou aquele relacionamento, a primeira relação para separar é muito dolorida, porque é um vínculo forte, tá? Você não consegue. Assim como se você não vive aquela relação e você vive tudo, mas depois você tenta fortalecê-la, às vezes não dá certo. Por exemplo, é interessante observar, né, quando nós falamos em relacionamento, e aqui não é uma apologia ao casamento, por favor, não é esse o nosso objetivo, mas eu estava lendo uma pesquisa que foram feitos com casais que moravam juntos e com casais que eram casados. Tá? Regina, o que significa isso? Significa que quando nós temos rituais, isso dentro de nós tem uma outra força. Por isso que antigamente nós temos o ritual do batismo, por isso que nós temos o ritual dos 15 anos, por isso que nós temos o ritual da formatura. Não é só pela festa. Se tornou quase, vou fazer a festa. Não, é o ritual para que você tenha a clareza, você tenha um marco dentro de você de que você mudou de fase. E o casamento também proporciona isso. Então, o que eles fizeram?
Eles pegaram dois modelos de casais que moravam junto e casais que estavam casados. Colocaram cada um em um lugar, com um material separando, e a única forma que eles tinham era de segurar a mão do outro. E começaram a passar filmes de terror. E foi muito interessante, porque os casais que moravam junto, batimento cardíaco, respiração, tudo era mais acelerado. Os casais que eram casados, segurando na mão do mesmo jeito que os outros, eles tinham uma tranquilidade maior. Olha que interessante. Por que isso ocorre? Porque, na verdade, nós somos pessoas que precisamos de rituais. Por isso que quando você ouve falar de todas, para entrar numa gangue, você tem um ritual. Para participar de um grupo espiritual, você tem um ritual. Por que nós temos ritual? Como se aquilo fosse algo interno que nos permite realmente pertencer. Então, é o sentimento, não é se é certo ou se é errado. E quando nós falamos em amor, nós estamos falando disso também, tá? Então, é interessante nós observarmos como é que nós lidamos com o amor no nosso dia a dia. Eu sempre falo que todos nós temos permissão para... Todos nós temos merecimento, me perdoe. Todos nós temos merecimentos para sermos amados, para amarmos, para sermos ricos, para sermos bonitos. Merecimento todo mundo tem. O nosso problema é a permissão. E a permissão está ligada diretamente ao que nós vivenciamos com a nossa família. Se eu venho de uma família onde a minha mãe não foi feliz, a minha mãe não teve uma relação de amor, como eu vou me permitir ter uma relação de amor? Como é que eu vou dar a permissão para eu superar a minha mãe? Como é que eu, conscientemente, vou dizer que eu sou melhor do que ela? E aí nós entramos nessa questão quando nós falamos da permissão, porque a permissão funciona para tudo, inclusive para o amor. Inclusive para eu viver a minha relação e não a relação dos meus pais, para eu viver a minha relação e não a relação ou a falta de relação dos meus antepassados. Então, olha como é mais intrínseco, olha como é mais forte, é mais profundo essa questão do amor. Se eu não tive isso em casa, como é que eu vou levar isso para a minha vida? Nós somos seres sociais, nós aprendemos. Nós repetimos histórias, por isso que nós temos crenças e padrões. Então, como é que eu estou vivendo a minha relação afetiva hoje? Qual é o casamento ou a relação que eu estou tendo? Isso é o que realmente a minha alma anseia? Ou eu só estou repetindo a história dos meus pais? Eu estou tendo um casamento igual dos meus pais? Eu estou tendo uma relação afetiva, seja um casamento, seja morar junto, tico-tico no fubá, não importa. Mas eu estou vivendo uma relação de amor integral. Eu me alimento daquela pessoa e aquela pessoa se alimenta de mim. Nos momentos difíceis eu sei que ela está lá ou ele está lá e eu vou ter mais força para continuar. Nos momentos onde eu mais preciso, eu tenho para quem ligar, eu tenho em quem confiar. Por quê? Porque falar de amor é falar de relação. E falar de relação é falar sobre os modelos que eu trago da minha infância, da minha história familiar. Por exemplo, eu venho de uma relação onde eu não tenho dúvida de que meus avós eram apaixonados pelas minhas avós. Tá? Tanto o meu avô paterno quanto o materno. A forma como eles falavam da minha avó, a forma como eles olhavam, e eu lembro com meus 15 anos que elas ficavam vermelhas, sim, e eu achava muito divertido, eu não entendia na época porque elas ficavam tão vermelhas, tá? Eu lembro que quando minha avó faleceu, meu avô passou 5 anos chorando porque o grande amor da vida dele não estava mais ali.
Eu vi os meus pais, apesar de terem um modelo de relacionamento de muita encrenquinha, tá? Eu vi essa relação de respeito, de admiração, de confiança. E isso passou para os filhos, tá? Quais são os modelos que eu tenho? Quais são os padrões, tá? Se eu trago um padrão de separação, eu vou vivenciar uma relação tentando caminhar até o final, ou na primeira dificuldade eu vou fazer aquilo que meus pais fizeram. E que talvez não tenha sido a primeira saída para eles, mas eu já tenho essa saída mais fácil. Oi, Mônica, bem-vinda. Então, falar de amor é pensar. Falar de amor é entender como é que eu funciono. Falar de amor é entender como é que eu aprendi a amar. Falar de amor é entender se eu realmente uso toda a minha capacidade para amar. E eu não consigo amar ninguém se eu não me amar primeiro. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Tá? Eu não consigo dar para alguém uma coisa que eu nem sei que existe. Então, agora que você, óbvio, né? Assistir live é muito legal, na minha opinião. Fazer também é gostoso, mas tem uma coisa muito interessante, porque as lives nos obrigam a entender as coisas, a compreender. E isso cria um problema muito grande. Por quê? Porque depois que eu sei que aquilo existe, eu começo a querer. Eu começo a querer evoluir e eu começo a querer mais. Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa chata porque eu sei o que é amor e eu quero amor de verdade. Eu não quero uma relação só para dizer que eu tenho uma relação. E eu sou uma pessoa difícil, segundo muitas pessoas, nesse quesito, porque eu sei claramente o que eu quero. Não adianta entrar no primeiro encontro e dizer que me ama, porque eu vou olhar para a pessoa e falar, você me ama. Tá? Química agora chama amor. Isso não significa que eu não vá querer construir, só que eu sei que tem um tempo de construção. Eu não posso exigir no primeiro encontro o que eu posso exigir 10 anos depois. A Mônica tá dizendo, eu sou excessiva, estou me autoconhecendo e buscando equilíbrio. Mônica, eu faço isso desde que eu me conheço por gente. E aquela frase, a única coisa que sei é que nada sei, cada vez fica mais forte dentro de mim. Eu acho que eu vou morrer nesse processo de autoconhecimento. Mas, conforme nós vamos nos conhecendo, nós também vamos nos dando conta da capacidade homérica que nós temos de amar. E da incapacidade que nós temos de receber amor. Se nós não recebemos na nossa infância, se nós não recebemos na nossa adolescência. Uma pessoa que não foi amada, ela quer amor. Mas às vezes ela não sabe receber. Olha que interessante. Quando eu estudava análise transacional, nós falávamos muito, um dos exemplos que se usava sobre o que era carência, era em relação à alimentação. Então, imagina que eu acordei hoje de manhã, super atrasada, tomei um cafezinho e saí correndo. Quando chegou umas 10 horas, óbvio, eu comecei a sentir fome. Mas imagine que eu estava num lugar onde eu não tinha o que comer. Eu tomei outro cafezinho. Quando chegou a hora do almoço, eu falei, gente, eu quero comer, mas eu tenho uma reunião, tenho que correr, não vai dar. Eu fui lá e tomei uma água, tomei outro cafezinho. Eu não estava em jejum intermitente. Tá? Quando chega às 4, 5 horas, às 3, 4 horas, eu já estou com dor de cabeça. Quando chega às 7 da noite, se eu comer alguma coisa, eu já começo a passar mal. Às 10 da noite, eu não posso comer nada, porque eu realmente vou passar mal. Olá, Daniele, bem-vinda. Ou seja, é como uma pessoa que passa por um processo de insolação. O que ela mais quer é água. Ou seja, depois de um dia inteiro sem comer, o que nós mais queremos é comida. Mas se nós comermos, nós vomitamos. Porque o nosso corpo não dá conta.
Então, uma pessoa que passa por muito tempo sem amor ou que não recebeu amor, quando ela encontra o amor, às vezes ela não consegue suportar o amor. E aí nós começamos a ter um problema de relação entre homens e mulheres, porque a mulher tem uma capacidade de amar que é incrível. Ela cria amor dentro dela, é como se ela produzisse amor dentro dela. E aí ela se apaixona e ela acha que só por ela amar, o homem já está pronto para receber todo aquele amor. E aí ela dá todo aquele amor e o cara não banca. Ele precisa ali, o amor a contra-gota, aos pouquinhos. Aí ela não entende, porque de repente aquele cara encontra uma mulher que não trata ele tão bem, mas ele fica apaixonado. Às vezes não é isso, é o que ele dá conta. É o que ele dá conta. Aquela mulher que não trata tão bem, na verdade ela vai dando amor de pouquinho. Você deu tanto amor que ele começou a passar mal, quase foi parar na UTI. Você já parou para pensar nisso? E aí você gera aquela relação de que eu sempre estou dando a mais porque eu quero ser amada e eu não me dou conta do que isso está provocando no outro. Tá? O outro ali, olá, bem-vindo. O outro ali está se afogando em amor e não está dando conta. Então, é interessante isso. Por exemplo, é muito comum que quando um homem tem um filho, ele se torna mais amoroso e mais sensível. Por quê? Porque a criança, ela vai dando aos poucos. Nenhuma criança agarra o pai de uma vez. Ele pega ela, ele brinca com ela e chega um momento que essa criança vai ficando mais próxima. Olá, bem-vinda. Tá? Ou seja, chega uma hora que aquela criança, o pai se habituou a receber aquele amor. Uma relação longa, o parceiro vai se habituando a receber amor. E às vezes ele não consegue. E às vezes nós também não conseguimos. Eu já encontrei uma pessoa que queria me dar tanto amor que eu fiquei com medo. Por que eu fiquei com medo? Eu fiquei com medo porque eu não entendi aquilo. Eu falava, gente, mas por que essa pessoa quer me dar tanto amor? Ela quer me aprisionar ali dentro de um amor. Me deu medo. E quando nós temos medo, nós fazemos o quê? Damos no pé. Nós não damos nem a chance da relação acontecer. Por quê? Porque essa pessoa, ela estava tão preocupada em ser aceita, em ser amada, que ela deu todo o amor que ela acumulou durante anos e matou o objeto de amor. Olha que maluco. Vocês sabiam, agora mudando, tá? Mudando o tema, né? Porque nós estamos falando aí, nos aprofundando. Estamos quase aqui numa sessão de terapia, né? E não numa live. Mas, segundo a Dani, eu só sei fazer palestra ou terapia. Então, estamos dentro do esperado do que eu faço, né? Então, vamos lá. Olha bem. Quando eu estou falando em amor, eu estou dizendo que é algo complexo, profundo e que não é algo assim. Eu vou aprofundando o meu amor. Eu vou criando raízes como uma sementinha. Então, talvez a partir de agora, quando nós pensarmos em amor, te amo, mas desse amor você é livre. Difícil, né? É difícil. Nada é difícil, porque às vezes o outro, ele tem tanto amor guardado, ele ou ela, que quando encontra um objeto de amor, ele quer dar tudo e esquece que o outro não dá conta. É muito importante e o outro também não entende. Por quê? Porque ele também não sabe lidar com aquilo. Alguns anos atrás, um cliente disse uma frase numa terapia que me chocou muito. Ele me disse o seguinte: eu conheci a mulher da minha vida, mas eu não vou ficar com ela. E eu falei, por quê? Se ela é a mulher da sua vida, o sonho de todo mundo é encontrar o homem ou a mulher da sua vida. Ele falou, porque ela é tão profunda e ela é tão passional que eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não consigo. E aquilo me marcou muito, porque normalmente... Olá, bem-vindo, bem-vinda. Normalmente
É muito comum as pessoas terem medo de entrar numa relação depois de sofrer. E o que eu faço na terapia, eu vou trabalhando passo a passo até aquela pessoa, vou ajudando a pessoa a colocar limite, tá? A entregar, a receber, a falar, olha, eu não aguento, a partir calma, vamos devagar. E normalmente quando eu consigo fazer isso e o cliente consegue, com a pessoa do outro lado, vivenciar isso, a gente tem casamentos de longos anos, tá? Longos anos. Por quê? Porque eu fui fazendo uma construção. A Angélica tá dizendo, eu preciso me controlar, porque eu sou dessas de querer dar tudo. Angélica, eu diria para você, você não precisa se controlar. Você precisa entender que eu não posso chegar para uma criança e dar um prato de comida. Se ela comer tudo, ela vomita, ela não dá conta. Então, o que você precisa é entender o limite do outro. E entender que todo esse amor que você tem, você vai poder colocar para fora. Mas o outro precisa, ele precisa de um tempo para digerir, como se fosse uma comida. Eu não posso chegar num buffet e comer tudo que tem lá, porque eu vou passar mal. É o mesmo do amor, é só você lembrar disso. Então, dê amor, porque é muito importante. Mas lembre-se, o outro não suporta. Se ele não está habituado a receber muito amor, ele não suporta. E a maioria de nós vivemos em carência de amor. Nós não damos amor para nós. Então, pegue todo esse amor que você tem e se dê em primeiro lugar. Se habitue a se sentir muito amada, se habitue a se sentir muito querida, se habitue a se sentir especial. Confie em você, faça a regrinha oposta. Cria o hábito de confiar no que você fala para você. Se você falar que vai fazer uma coisa, faça, porque a confiança ela é criada. Tá? Tenha coisas em você que você realmente admire em você. Existem coisas em mim que eu tenho pavor, como todo mundo, mas existem coisas que eu admiro muito. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito leal, eu sou muito disponível e meu desafio é pôr um limite. Então, seja disponível para você em primeiro lugar, tá? Seja leal a você. Seja, em primeiro lugar, ame-se primeiro. E você vai perceber que mesmo você não vai aguentar todo o amor de uma vez. Quando você vai se relacionar com o outro, é muito mais simples. Tá? Comece a colocar pontos que você realmente admira em você. Respeite esses pontos. Fale para você mesma. Tá? Admiro isso em mim. Você vai ver que no primeiro momento, na primeira semana, no primeiro mês, você vai dizer... não é importante, tá? Tenha essa relação de respeito com você. Você já sabe que você dá muito amor, então você vai se respeitar. Você vai dar todo o amor que você tem, mas aos poucos, tá? Quando nós damos amor demais, acontece como uma barreira que se rompe e em vez de ser legal para o solo, destrói tudo. E aí o que acontece? Nós não sabemos por que destruiu. É interessante, né, nós aprofundarmos. Eu tinha tanta coisa para falar sobre amor. Eu pesquisei tanto sobre amor. Tá, como é que se diz? A Dani é testemunha. Eu fui atrás de tantos materiais, tá? Eu olhei os tipos de amores para falar para vocês que nós temos o tipo do amor chamado, os gregos foram incríveis, eles definiram, eles separaram os tipos de amor. Eu fiz isso, mas eu achei que era tão mais importante nós falarmos de alma para alma, nós olharmos para nós e entendermos que amai ao próximo como a ti mesmo. Que era tão mais importante nós falarmos que primeiro nós temos que olhar para nós, para depois nós sabermos o que nós podemos dar. Mas só para vocês saberem, tá?
eles separaram em 7 tipos de amor. O primeiro é o ágape. O ágape é o sentido universal do amor, que todos nós aspiramos a sentir. É o amor incondicional. Então, quando eu tenho ágape, aquele casal que está comemorando 60 anos de casado e que o amor já ultrapassou o físico, já ultrapassou tudo, isso nós estamos falando é o ágape. Tá? Na minha opinião, ele é muito lindo. O Eros é o tipo de amor que é parecido com a nossa construção moderna de amor romântico. Ou seja, é o amor erótico. É aquilo que você olha para o outro e fala, meu Deus, se eu não tivesse essa pessoa, eu enlouqueço. Você acorda no meio da noite pensando naquela pessoa e ela é mais gostosa que um brigadeiro. E você só de pensar, o seu coração bate. Você fica com falta de ar. Isso é Eros. É desejo. Tá? Nós falamos que a Afrodite, ela lida com esse amor, ela traz essa transformação, porque tanto o desejo quanto o amor, ele nos transforma. O problema é, de novo, tá? O excesso, porque o excesso pode nos levar à obsessão. Existe um amor que eles chamam de philos, ou fila, que é amizade no grego moderno, diz respeito a um amor virtuoso e desapaixonado. Olha que interessante, né? Ou seja, nós também temos tipos de amor. Nós temos o pragma, que é o amor duradouro. Ele é traduzido como se fosse o amor prático, referindo-se ao tipo de amor baseado no dever, no compromisso, na praticidade. Embora isso possa se aplicar bem ao tipo de amor que floresce no casamento, esse também é um amor que se vê em relação de longas datas e muitas vezes até mesmo em amizade. Por quê? Porque ele requer um compromisso mútuo. Tá? E é uma escolha consciente, não é uma escolha inconsciente como o Eros. O Eros, eu não escolho desejar alguém, eu desejo. Tá? Eu posso, junto desse desejo, conscientemente desenvolver uma relação para transformá-lo em amor, mas isso não significa que vai funcionar assim, né? Sabemos disso também, né? Temos o que eles chamam de storge, que é a afeição do grego moderno. É usado para indicar a afeição natural com aquela que os pais sentem pelos filhos. É considerado o mais benéfico dos afetos. Acontece principalmente na família. Nós temos o ludus, que é o amor lúdico, é aquele amor divertido, sem aquele afã, aquelas cordas que nós temos com Eros ou Praga. Pode ser visto quando a gente começa a se relacionar, quando tudo é divertido, quando a gente se diverte com o outro, quando a gente começa a se envolver, a provocar o outro. Ele é muito infantil nesse sentido. Quando nós ficamos só nele, também já não é legal, tá? E o último é o philautia, ou seja, o amor próprio, que à primeira vista parece ser o oposto do ágape, que é o amor que deveria ser desinteressado ou incondicional por todo ser humano. Os sábios gregos, no entanto, percebiam que ele se manifestava sobre muitas formas, porque quando eu tenho esse amor por mim, eu também posso dar para o outro. Então, falar de amor, nós podemos falar de uma forma técnica ou como nós fizemos hoje, uma mini terapia, tá? Então, eu quero agradecer, tô percebendo aqui que nosso tempo correu, óbvio, né? Eu adoro falar sobre alguns assuntos, agradeço a companhia de vocês essa tarde. Se alguém tiver uma pergunta, agora é hora, porque senão nós vamos interromper. Queria convidar vocês para o mês de junho, nós vamos fazer toda semana uma live com convidados. Tá? Nós vamos falar sobre alimentação e a depressão, nós vamos falar sobre a questão da adolescência, nós vamos falar sobre dor e emoção. Nós vamos ter uma live super especial, assim, pré-dia dos namorados, falando sobre as deusas e o tipo, como cada deusa seduz, como ela lida com o amor, como é que ela pode usar sua sedução nesse dia que é universal para nós celebrarmos o amor, seja o amor Eros, seja o amor Pragma, seja o amor que for.
tá? Mas que é muito bom comemorar. Então, assim, junho está recheado de coisas super legais. Então, eu vou estar esperando vocês toda quarta-feira, às 15 horas. A Nanda tá dizendo, adorei, super obrigada. Pena que acabou, a Solange tá dizendo. A Angélica diz, como saber se a paixão virou amor? Você percebe isso do outro também? E a Lisete disse, amei. Angélica, eu acho que nós percebemos que virou amor quando estar com aquela pessoa nos preenche de tal forma que nós gostamos de estar com ela com e apesar dos defeitos dela. Normalmente, quando a paixão se transforma em amor, nós não nos afastamos, nós nos aproximamos mais, e aí nós criamos algo que só casais que estão há muito tempo junto têm, que é aquela cumplicidade, aquela coisa de um conhecer tão bem o outro, que às vezes Opa, desculpa, alguém ligou justo agora. Tá? Um fala uma coisa, o outro fala outra e os dois já sabem o que querem dizer. Então, eu acho que sim, nós percebemos. O problema é que nós temos que ter clareza sobre qual é a evidência que eu preciso do outro para me saber amada. Por exemplo, eu sou uma pessoa sinestésica e extrovertida. O que significa isso? Significa que eu sou normalmente muito expansiva na expressão do meu afeto. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de ficar meio grudada. Tá? Mas eu não sou uma pessoa de ficar dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque isso para mim tem o menor sentido. Eu não sou auditiva, eu não preciso ouvir isso. Tá? E quando a pessoa me fala que me ama muito rápido, eu já fico desconfiada, porque eu avalio o comportamento da pessoa. Então, eu preciso saber, se eu fosse uma pessoa auditiva, eu iria avaliar pelo que ele me fala. Como eu sou sinestésica, eu avalio pelo quanto aquela pessoa está próxima, pelo quanto aquela pessoa está junto de mim, por quanto aquela pessoa eu tenho a intimidade, a liberdade de ligar quando eu preciso. Sem precisar pedir permissão, mandar um WhatsApp, pode falar agora. Tá? A relação ela aprofunda de outras formas. Agora, eu preciso entender qual é a minha referência de amor. Por quê? Porque senão eu vou usar a referência do outro e isso vai me deixar muito insegura. Então, é muito importante eu entender qual é a evidência que eu preciso ter de que realmente o outro me ama, mas não é para o outro, é para mim. Por exemplo, quando eu faço terapia de casal, eu tenho um casal que ela é muito auditiva. E ele é como eu, sinestésico. E às vezes eu brinco quando eu estou em sessão com os dois. Eu falo para ele qual é o problema em dizer que a ama, se essa é a evidência dela. Tá? E ele diz, mas eu já estou aqui. Eu falo, eu te entendo, mas ela não. Então, se eu te amo e você é auditiva, e você me conta que para você é importante, e eu realmente te amo, isso não é um sacrifício, isso não é você mandar em mim, isso é a forma de você entender, como se você falasse um idioma. Se você fala português e eu falo alemão, e você não entende alemão, quando eu estiver com você eu vou falar em português. Isso também é amor, isso é respeito. Tá? Só que nós também entramos na competição. E quando nós entramos na competição, às vezes o outro fala, mas eu preciso ouvir você dizer que me ama. E eu falo, o quê? Você quer mandar em mim? Você quer me controlar? Eu não vou te dar esse poder. E na verdade, isso não é amor, isso é poder. Se eu não contar para a pessoa que eu amo o que eu gosto, fora e dentro da cama, fora e dentro da cozinha, que raio de amor é esse? Aí não é relação, tá? Aí não é diálogo, é monólogo. Então, é isso que eu falo da cumplicidade, da confiança, do respeito, da admiração, do desejo. É nós criarmos o hábito de irmos contando para o outro como nós funcionamos e o outro nos contar como ele funciona. Por exemplo, tem gente que acha lindo ser acordado de manhã com o outro cantando, gritando. Eu odeio isso.
tá? Eu adoro dormir de manhã. Me ama, me deixa dormir de manhã. Se eu não te contar, você não sabe. É uma coisa boba, mas que acaba com o meu humor de manhã. Do mesmo jeito que eu falo isso, eu tenho que ter numa relação um espaço para falar desde as questões sexuais, o que eu gosto ou não gosto na cama, o que eu acho legal e o que eu não acho, o que eu aceito e o que eu não aceito, e como é que eu funciono para entender se eu estou sendo amado ou não, quais são as referências que eu preciso. Entendeu? Por quê? Só para nós terminarmos, eu estava assistindo uma série super... Bom, vocês sabem que eu amo série babaca e romântica, né? Adoro. It's So Beautiful. Love is So Beautiful. Love is So Beautiful. O amor é lindo. É uma série coreana de adolescentes, de pessoal da faculdade. E tem um momento que a moça termina o relacionamento. Ela termina e ele fica inconsolável. 3 anos depois ele viaja, ele volta e ele tenta reconquistá-la. E aí ele encontra 2 amigos, eles tomam um porre e um dos amigos que também gosta da moça diz para ele: você nunca amou, você nunca a respeitou, você nunca esteve ao lado dela. E ele fala uma coisa bem interessante, ele diz assim: vocês sempre acharam que ela me amava mais do que eu. É mentira, eu sempre amei ela mais. Nesses 3 anos eu nunca me considerei solteiro, porque para mim só existe ela. Só que eu não consigo falar do jeito que vocês falam. E aí nessa hora o amigo pega o celular e ela estava no celular e ela falou: você ouviu? Você entendeu que ele te ama? Porque ele nunca soube dizer. Então, às vezes, nós precisamos dar referência para o outro e falar para o outro qual é a nossa referência. Senão, o outro nunca vai dar aquilo que eu quero. Tá? Olha bem, esses dias uma pessoa me ofereceu, eu fui em um lugar e a pessoa me ofereceu café. Eu sou alérgica à cafeína, eu posso ir parar no hospital. Ela adora café, tá? Se eu não contar que eu sou alérgica e eu tomar aquele café, eu vou parar no hospital, porque eu já fui parar, tá? Com uma crise alérgica. Então é isso. Como é que eu vou saber se a paixão virou amor? Pela cumplicidade, pelo companheirismo, pelo respeito, pela admiração, pelo caminhar junto, pela história que nós estamos criando, tá? E o outro, ele vai perceber isso também. Tá? E lembre-se, todos nós somos inseguros no amor, não importa a nossa idade, porque nós não fomos criados para ser amados. Então, quando nós somos amados, nós ficamos inseguros. Nós temos que aprender a amar e ser amado. Essa eu acho que é a nossa tarefa mais difícil. Bom, me estendi, adoro vocês, vejo vocês semana que vem. Um super beijo e muito, muito obrigado por estarem comigo em mais uma tarde. Até semana que vem. Aí nós vamos estar com a Rita Padilha falando de alimentos e depressão, tá bom?